Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes Web. Um podcast em que nós falamos sobre carreira com histórias reais, reflexões profundas e caminhos possíveis para um trabalho com mais sentido. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é urgente, necessário e transformador: a felicidade e saúde mental no trabalho, que não é só de um jeito superficial. Nós vamos falar sobre o impacto real da liderança no bem-estar das pessoas e no ambiente das organizações. E para essa conversa fantástica, eu converso com alguém que une vivência, ciência e prática. Meu convidado de hoje é o Diógenes Marques. Ele é educador corporativo, mentor de lideranças e estudioso da ciência da felicidade. Ele tem uma trajetória marcada por superação, autoconhecimento e uma virada profunda na forma de liderar pessoas. E eu desejo que você goste muito, compartilhe com outras pessoas, porque esse assunto vai dar o que falar. Diógenes, que alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Carreira e Suas Vozes. Olá, Cláudio, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, essa conversa tão interessante, que nós vamos estar aqui, né, trocando essas ideias e também ajudando as pessoas a terem diversos insights e que eles possam compartilhar conosco aí toda essa vivência. Exatamente, né? Eu quero que você fale um pouco, antes de nós começarmos, sobre a sua trajetória e a cidade de onde você está falando também, porque eu sei que não é de São Paulo. É, isso mesmo. Eu sou um mineirinho, aquele do pão de queijo mesmo. Eu nasci em Belo Horizonte, vivi ali em Belo Horizonte durante 23 anos, e depois migramos aí para a cidade de Uberaba, no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E estou aqui, né, mais atendendo e conversando com as pessoas aí de diversas regiões do país. E como que essa trajetória, ela dentro de um meio profissional, eu começo no campo educacional, e dentro do campo educacional fomos entendendo que a história humana, ela nos leva, nos impulsiona a querermos uma vida cada vez melhor. E nós vivemos em sociedade. A minha primeira formação, sou formado em História, e aí, então, os estudos da antropologia, da filosofia, da sociologia, é que me dão, assim, essa base para realmente fazer o que eu faço hoje. Porque o ser humano, ele está sempre superando, e dentro dessas superações da vida, ele quer estar sempre melhor. Isto é a tal felicidade. É fantástico o jeito que você traz, né, com tanta suavidade, com tanta leveza, né, para que as pessoas possam entender, né. A saúde mental, ela preserva a felicidade ou a felicidade preserva a saúde mental? Talvez essa resposta ela seja que uma sustenta a outra, né, pelo menos é o que a gente pensa, mas eu quero ouvir de você, que é o especialista no assunto. Bem, Cláudio, diante da vida, né, então, a minha própria vida sendo conduzida, o próprio livro que eu escrevo nessa história, eu ali dentro dessa personagem, e transitando, indo do mundo da educação, fazendo aí, né, uma migração também para o mundo corporativo, porque logo quando eu fui trabalhar como supervisor de uma empresa, com liderança para mais de 20 pessoas, depois ainda reuniões com CEOs, presidentes, e aí nós estamos falando desse lado todo administrativo, input, output, resultados, metas. Tudo isso foi me levando a buscar mais estudos na área de gestão. Ok, quando nós entramos, né, quando eu entro, né, nessa área de gestão, propriamente dizendo, com formação acadêmica, MBA, executivas, nós sempre batemos numa tecla: pessoas. E aí, quando chega em pessoas, vem sempre essa pergunta: o que vem primeiro? E a felicidade tem sempre essa dicotomia, né? É o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro? E aí essa pergunta sua é muito pertinente, porque, como você disse, uma sustenta a outra. Mas eu gosto de pensar muito que a felicidade, ela, enquanto algo que o ser humano
ele nasce para isto. Ele nasce para ser feliz junto com os outros, ele nasce para ser feliz no que ele faz, nos seus talentos, nas suas habilidades, e isto proporciona essa saúde mental na vida dele. Por quê? Quando eu estou aplicando minhas virtudes, quando eu estou desenvolvendo meus talentos, quando eu estou aprendendo algo novo, e aí eu já estou falando já das forças de caráter, que a psicologia positiva tanto nos orienta, como também no Instituto Gallup, quando a gente lê o livro Encontrando Meus Pontos Fortes. Então, quando eu estou aplicando aquilo que é minha essência, eu me sinto mais feliz, eu floresço, e esse florescimento me dá mais saúde. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. E eu compartilho isso com as outras pessoas. Mas também gosto de fazer essa reflexão como você trouxe, né? Nós não precisamos da saúde mental para alcançar essa felicidade. Aí eu gosto de refletir como Santo Agostinho. A felicidade é perseguir tudo aquilo que já temos. A felicidade é perseguir tudo aquilo que já temos. Então nós já temos condições em nossa vida de encontrar a felicidade. Mas não naquele objetivo maior que nós colocamos no nosso projeto de vida, mas talvez com as coisas simples. Ali já existe um ponto da felicidade. Olha que reflexão que você trouxe, né? Que a felicidade é tudo que nós já temos, né? Hoje de manhã eu ouvi uma oração que, em outras palavras, dizia exatamente isso, que quando a gente agradece o que a gente já tem, fica muito mais fácil da gente entrar na abundância e na prosperidade. E é exatamente isso. Quando a gente vibra em outra frequência, a gente consegue entender que as pessoas que estão desequilibradas, elas vão perdendo a sua saúde mental. E aí elas começam a entrar num looping tão grande que elas se desencontram e se desconectam de quem são. Nós estamos num projeto juntos, né, que é escrever um livro juntos com outros coautores, é um livro coletivo, em que fala sobre a cultura da felicidade e a saúde mental no trabalho, e você traz muito bem isso no seu capítulo, né? Me explica uma coisa, e para quem está nos ouvindo agora, você acredita que cuidar da saúde mental não é o oposto de buscar a felicidade no caminho? É o caminho para que seja possível isso? É o caminho. É um caminho. Quando nós falamos de felicidade, muitas pessoas ainda olham, mas apesar que já vem, esse mito já vem caindo já por alguns anos, até mesmo por conta de grandes pesquisas da ciência, pesquisas sérias, PhDs da psicologia, da neurociência, de todas as áreas, da administração, não é mesmo? A felicidade ela era entendida até 20 anos atrás, 30 anos, como se fosse, como a arte também era entendida, sempre algo externo ao ser humano. Mas se a gente volta na filosofia, nós vamos compreender que as escolas filosóficas, as escolas gregas, elas tanto ensinavam a guerra, mas ensinavam a filosofia, que é justamente para esse homem não perder a essência humana, porque ele estava totalmente se tornando um bruto, porque eram as guerras, né, naquele momento. Na vida de hoje, no campo corporativo, no mundo business, nós também temos essa linguagem. É guerra, enfrentamento de metas, bater, né, colocar a concorrência, vamos ser melhor do que o outro. Isso tudo nos leva a um caminho que nós vamos saindo de nós mesmos. Em algum momento, isso vai nos ser cobrado. Então, por isso que a felicidade ela não está no campo da autoajuda. Claro, tem alguém que leva para esse campo, ok. Mas a felicidade ela é ciência, ela é comprovação. Comprovação de que quanto melhor eu estou, quanto a minha saúde mental está mais tranquila, está com resiliência, está com abertura para compreender também, saber ter o meu autoconhecimento e saber ali os meus lados sombras, saber também onde eu erro, eu consigo me melhorar como ser humano. E melhorando como ser humano, eu me melhoro como profissional. Essa saúde mental, ela é tão necessária no campo corporativo, porque muitas pessoas, elas adoecem nesse campo. E elas fazem outras pessoas também se adoecer.
Nós precisamos ter essa noção muito clara. Isso, a NR01 também vem nos refletir a respeito disso, a ISO 45003, mas era antes. Antes disso tudo, nós já sabíamos. Desde uma revolução industrial, terceira para a quarta revolução industrial, nós temos esse entendimento. As pessoas adoecem e elas perdem a sua ocupacidade, os seus talentos da vida, por conta desse setor que não está tão favorável em alguns locais. E agora eu quero pontuar o que você trouxe, né, sobre a ciência estar ligada, né, comprovando que é felicidade. Já existem estudos sobre os hormônios da felicidade, né, então isso é químico dentro da gente, né, ele não é só subjetivo como se acreditava antes, mesmo quando começou a ser abordado nos livros de autoajuda, né, que a felicidade era um estado. Na verdade é químico e se busca comprovar isso, né, que quanto mais a gente estimula a felicidade, mais a gente produz esses hormônios da felicidade. E aí você disse que as pessoas, elas adoecem, né, no mundo corporativo, nos ambientes de trabalho, e a pessoa não precisa ser só ou trabalhar só numa empresa, ela pode ser um PJ ou um empreendedor e ter um time pequeno o qual ela trabalha. Ela precisa identificar quais são os gatilhos que levam ela a não ter saúde mental, né? E são muitos, né? Desde uma pessoa que te incomoda ao seu lado, por não saber se portar, né, com a postura corporativa, porque se mexe o dia todo na cadeira, respira muito alto, fala muito alto, mastiga muito alto, né? Tem gente que fica com aqueles sacos de salgadinho o dia inteiro, né, na ansiedade de terminar as coisas. E tudo isso, ao longo do tempo em que a gente passa, que é muito tempo que a gente passa no trabalho junto com uma pessoa ou com um time inteiro, se a gente não tiver o acolhimento para essas pessoas, realmente passa a se tornar um monstro, né, aquela pessoa que está do lado da gente. E eu já tive situações na minha vida em que eu convivi com pessoas tóxicas também. Então, o que eu quero abordar com você agora é que não existe felicidade sem saúde mental, e que a felicidade não é mais passageira, né? Não é uma euforia dentro das empresas como tem se colocado, né? Que a saúde mental é uma questão de sobrevivência, e por isso é que o governo já está treinando fiscais para poderem adentrar no universo corporativo e identificar quais são as empresas que não cumprem os pré-requisitos, né? É o equilíbrio entre a felicidade mental e a felicidade e saúde mental que sustenta o bem-estar? Podemos dizer que sim, esse equilíbrio. Bem-estar, nós precisamos entender que ele é uma roda, né? Ele é uma mandala onde nós temos diversos pontos. Então, o bem-estar físico, o bem-estar emocional, cultural, cognitivo, né, seja psicológico. Então, esse bem-estar, dentro dessa roda, nós temos diversas formas de olhar. Para onde eu estou indo? E pensar nesse equilíbrio é quando essa roda ela tem condição de rodar. Então, ela não pode ter ali uma parte muito discrepante. E aí é fácil nós compreendermos isso, porque a própria ciência da felicidade, enquanto nós vamos estudar alguns frameworks, eles trazem alguns exercícios, talvez não em formato de roda, mas no outro ângulo, mas para nós compreendermos o que está em baixa e o que está em alta em nós. Se nós voltarmos até mesmo na medicina, né, porque nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando aqui dessa medicina, dessa psicologia, dessa psicoterapia. Quando nós estamos voltando na história ali da medicina, nós vamos compreender que esse ser humano ele não se sustenta só no corpo. Esse corpo ele tem um desgaste, mas esse desgaste também ele vem por conta de muitos hormônios, desse diálogo interno, né? Nós precisamos falar o que está passando na nossa mente, o que eu consigo pensar à frente. Aí nós vamos entender, eu tenho um propósito, eu estou trazendo um propósito enquanto sentido da vida que Viktor Frankl nos ajuda a compreender. O trabalho
enquanto dignificante. O trabalho é um ponto onde eu entendo que ele é um local de saúde. Eu gosto de analisar o ambiente de trabalho, porque nós estamos falando, olha, ele é tóxico, ele causa, né, problemas, nós temos diversas disfuncionalidades nesse setor, mas nós precisamos compreender que esses setores é porque existe talvez uma gestão, existe ali uma liderança que ela comunga desse ambiente tóxico, desse ambiente que não é favorável. Esse colega que está do meu lado, ele também não percebeu que ele está num espaço compartilhado. De novo, a neurociência falando, nós somos seres sociais. E aí nós precisamos de uma comunicação não violenta, uma comunicação empática, mas uma comunicação direta, autêntica. Olha, eu preciso falar, olha, isso me incomoda. Eu lembro que quando eu entrei no mundo corporativo, nós estamos falando aí de 25 anos atrás, se podia fumar nos ambientes. Eu era o único fumante. E eu, como líder, bastava talvez uma palavra, olha, aqui não vai se fumar mais nesse ambiente. Mas mesmo assim eu convivia nesse ambiente. Então, que respeito é esse? Claro, eu tentava, né, trazer outras vertentes, outras análises. Aí depois veio a lei, mas como que nós vamos vivendo nesse ambiente? Mas eu precisava falar, olha, pessoal, eu não fumo. E aí a equipe começava a entender, opa, o Diógenes não fuma, então eu vou para a janela. O Diógenes não fuma, nós vamos lá para fora. Então eles começaram a me respeitar também. Por quê? Porque uma lei não proibia. Então ali houve uma comunicação, houve uma partilha, houve um entendimento de pessoas, e aí nós vamos respeitando o ambiente. Isso nos traz a saúde mental, a segurança psicológica. Eu posso falar? Como que isso é aceito? Espera aí, mas a Cláudia está falando isso comigo do salgadinho, mas ela está contra, ela não gosta de mim. Gente, não tem nada a ver, a Cláudia não é minha inimiga. Ela está trazendo algo que acontece com ela, que isso acontece, está talvez tirando a atenção dela, né? Aquele barulho, né? Clac, não está tirando a atenção. Ela não tem a mesma atenção que eu tenho. Então, será que ela pode usar o fone, mas ela veio conversar comigo, eu posso comer o salgadinho lá, eu posso fazer menos bagunça. Isso no ambiente corporativo, ele é muito importante. Por quê? O ambiente corporativo, ele é algo para a saúde humana. É isso que eu defendo. O ambiente corporativo, ele é para a saúde humana. O ambiente, quando nós entramos no ambiente corporativo, é para nós estarmos bem empregados, levar todo esse resultado positivo de realização para a nossa casa, é para nós comprarmos e pagarmos os nossos sonhos, pagarmos aí os nossos estudos. É muito mais difícil estar desempregado, e isso causa muito mais saúde, disfunção mental, isso causa mais depressão do que pessoas trabalhando. E essas pessoas que estão trabalhando, que os números estão altos, segundo a IoT, então trazendo muitos dados de levantamento de saúde mental no Brasil, nós precisamos preparar esses novos líderes, preparar essas pessoas que ainda estão cometendo erros com ambientes tóxicos, ambientes que estão acabando com a saúde humana. Você trouxe aí várias questões, né? A primeira é sobre propósito, né? Quando a gente ama o que a gente faz, fica muito mais fácil. Mas tem muita gente que troca de emprego como troca de roupa, né? A pessoa não se encontra em lugar nenhum e isso vai dificultando, porque ela vai tendo menos paciência com as pessoas, ela vai achando que ela está sempre certa e que o mundo está contra ela, né? Então tem uma questão de identificar o que a pessoa gosta de fazer para entender se trabalhar no universo corporativo é mesmo o caminho que a pessoa precisa seguir, ou se tornar um empreendedor, dono do próprio negócio, e hoje é muito comum acontecer isso. Vou trazer um exemplo aqui. A pessoa é uma designer dentro de uma agência de comunicação e não se relaciona bem com todo o time de designers que tem lá dentro, porque ela tem ideias inovadoras e não são aceitas. Esse tipo de pessoa que é muito criativa pode passar a trabalhar individualmente, oferecendo seus serviços. Para isso, ela tem que se estruturar emocionalmente, em primeiro lugar, e você trouxe isso muito bem, porque a partir do momento em que a pessoa se consolida como uma PJ, ela também precisa ter saúde mental.
ela também precisa ter rotinas, e a casa dela não é continuação do trabalho dela, porque muita gente pensa que é assim, né? No caso do salgadinho, no caso dos sons que a pessoa faz, no caso dos barulhos e daquela interferência, porque eu ouço isso muito na mentoria de carreira, os meus próprios mentorados trazerem, que o outro incomoda e que ela dispersa, porque a atenção fica menos voltada para aquilo que ela precisa. Então, ela coloca uns fones de ouvido desse tamanho para todo mundo entender que ela está dentro, focada, né? Está no hiperfoco, realizando a atividade dela, né? Então, eu entendo que o trabalho não é uma extensão da nossa casa. Eu sou uma pessoa extremamente organizada em casa e organizada no trabalho, e eu só trabalho com organização. Se eu tiver com a mesa bagunçada, com o meu time todo bagunçado, sem se estruturar para aquela reunião, não rola, não funciona. Então, eu já sei o que eu posso e até onde eu posso chegar. Agora, muita gente não tem esse autoconhecimento que empodera. O que a pessoa pode fazer para se autoconhecer no trabalho? Uma coisa que eu falo muito também, Cláudia, com os meus mentorandos, em palestras até, né, com empresas, mas 2 casos aí só contribuindo para a gente entrar. Eu estou com uma mentoranda e justamente ela trabalhava em uma empresa, CLT, e ela me procurou porque ela estava enfrentando, né, todas essas dificuldades. Parecia que você estava descrevendo o caso dela. Ela tinha dificuldade de pensar com a gestão, ela tinha dificuldade em tomar algumas atitudes que eram muito pertinentes e tal. Então, por esse medo, por essas crenças, ela foi vivendo isso. Ela me procurou, começamos um trabalho, e no meio desse processo, ela então se desligou da empresa. Tá. A primeira pergunta que eu fiz com ela, quando ela se desligou, ela desligou numa segunda, na terça-feira que eu a encontrei, eu perguntei, tá bom, e agora? Agora é você com você mesmo, agora você vai ser empreendedora. Se você continuar todos aqueles medos, você não vai conseguir empreender, porque na verdade aqueles medos agora é você com você mesmo, é você com seus clientes, é você com, né, o seu mundo. Então não existe mais agora a gestora, não existe mais o setor. Agora, como que você vai lidar com isso? E dentro desse campo que essa pessoa precisa se autoconhecer, vou começar com uma pessoa, então, que ela está fora da empresa. Então, ela não trabalha, ela quer empreender, ela saiu da empresa, ela quer mudar de carreira. Ela precisa buscar um desenvolvimento mesmo. Ela precisa buscar um curso, uma mentoria, buscar alguém que possa ajudá-la, buscar um desenvolvimento contínuo. Eu bato muito nessa tecla. Nós, enquanto profissionais, enquanto empreendedor ou não, seja líder, seja colaborador comum, precisamos ter um desenvolvimento contínuo. Não podemos parar de estudar. Sempre lendo alguma coisa, buscando referências para ampliar o nosso conhecimento. Exemplo disso, chegou quando veio a pandemia. Veio a pandemia, todas as pessoas, né, diversas situações, eu também passei diversas situações, todos nós no mundo todo. Uma das minhas fugas foi em cima dos estudos. O que eu mais fiz de cursos internacionais, inclusive da psicologia positiva na Universidade da Pensilvânia, foi justamente na época da pandemia, porque se abriram oportunidades gratuitas, se abriram oportunidades mais baratas, e eu falei, eu preciso desse conhecimento. E por que eu precisava desse conhecimento? Era só para aprender? Eu vou aplicar aonde? Não foi. É porque justamente eu estava numa crise de ansiedade muito alta. E o que me fez diminuir isso, encontrar as minhas forças, encontrar luz num caminho de uma pandemia, foi justamente buscar mais conhecimento. E aí Sócrates nos ajuda muito nisso. Só sei que nada sei. Então, quando eu só sei que nada sei, eu estou buscando sempre mais. Então, Cláudia, você me ajuda? Fulano, você me ajuda? Agora, vamos uma pessoa dentro da empresa. Uma pessoa que já passou por alguns setores, né? Trabalha com alguns jovens também em ascensão no mercado. Ah, mas eu nisso, eu aquilo. Eu falei, olha, a vida já está te dando feedback. Não tenha medo de receber feedback. Os seus líderes estão te dando feedback. Escute o feedback não como ofensa. Não escute o feedback como uma briga. Escute o feedback como oportunidade de crescimento. A pessoa está falando, mas ela falou da minha pessoa. É claro, é da sua pessoa, ela não tem como falar de outra. Ela está falando de você. Se ela foi ríspida, se ela foi leviana, se faltou caráter, aí eu compreendo que esse feedback foi negativo.
Se não faltou isso, se ela falou do seu comportamento, se ela falou que não está adequado aqui, se ela falou que você está desorganizada ali, se ela falou que o seu tom de voz não é favorável, ela está te dando uma oportunidade de melhoria na vida. Então tome isso como um professor. E eu falo muito da oportunidade. Oportunidade não vem embrulhada em caixa de presente. Nem todas. A oportunidade é uma mulher careca de 2 metros de altura, com uma trança na testa, num local totalmente inóspito, sem ninguém, só você e ela. Ou você corre, ou você bate na cara dela, ou você morre de medo e fica paralisado, ou você pula no colo dela, agarra nas tranças e vai embora com ela. Porque a oportunidade, muitas vezes, não vem bonitinha do jeito que nós queremos. Então, para essa pessoa em ascensão, ou que está percebendo que não está dando certo, e a vida dela, ela está sempre, ó céus, ó vida, nada dá certo comigo, ela precisa olhar para ela e falar assim, eu sou um ponto errante aqui também. Mas eu não sou ponto errante a ponto de desacreditar da minha pessoa. Eu sou um ponto errante, tive comportamentos errantes, mas agora eu vou buscar melhorar. E aí segue alguns caminhos. E conforme você foi falando, eu fui vendo também várias situações que aconteceram na minha vida, e se a gente não agarra a oportunidade naquele momento, ela não passa de novo. Ela não é recorrente, não é uma coisa que o mês que vem ela vai bater na porta da gente, e aí eu vou pensar durante um mês, e aí você volta de novo. Ela não volta, né? Então, se a gente não tem esse domínio de quem eu sou, olha, eu não me sinto segura no momento agora, mas eu vou buscar orientação para que eu possa dar o meu melhor nessa oportunidade, ela passou, ela foi embora e nada aconteceu e a vida não muda. E a gente precisa fazer com que essas oportunidades elas estejam aparecendo com mais frequência para que a gente possa mudar a vida da gente, né? Totalmente. E aí, para quem está nos assistindo, que eles estejam com dúvida, um dos exercícios que eu acho muito legal, que vem da psicologia positiva, ciência e simplicidade, é o teste via Carter. Depois eu vou escrever nos comentários para as pessoas. Então, teste via Carter. Porque lá vai fazer um mapeamento das forças, das nossas forças. Então, lá não tem uma visão negativa de quem somos. Tem visões das nossas forças de caráter, que são assinaturas, que são as 5 competências mais fortes que nós temos. E aí nós vamos entendendo aquelas habilidades que estão ficando esquecidas. Quando a pessoa consegue fazer essa visão de quem ela é, aí um exemplo, aí ela chega, nossa, mas eu não estou conseguindo ter comunicação, né? Minha comunicação está ruim, está precária. Ela vai ver que ela tem comunicação, só que ela está mal utilizada, ou está falha, ela está se escondendo. E aí ela consegue buscar exercícios para que ela amplie isso. É um PDI. O funcionário, o colaborador precisa ter um PDI. E eu aumento... O que é um PDI? O que é o PDI? O Plano de Desenvolvimento Individual. Para mim, todo colaborador precisa ter. Mas não é algo engessado, algo que eu faço lá, igualzinho promessa de final de ano, não. Não. Tem que ser algo prático. Só que esse PDI, eu estou falando para as pessoas, gente, faça um PDI-S, né? Ou o que seria PDI? Um plano de desenvolvimento individual e também com saúde. Porque o PDI, dentro do campo corporativo, todo mundo fala assim, eu tenho que bater a meta disso. Então vamos fazer curso de vendas. Eu preciso executar aquilo, então faz um curso de comunicação. Mas e a saúde? Cadê a inteligência emocional? Fazer um curso de inteligência emocional, de comunicação não violenta. Cadê o tempo que você reserva para você fazer um mindfulness, né, uma atenção plena, para que você possa fazer uma caminhada? Mas eu não tenho tempo, meu trabalho não deixa eu fazer, eu chego tarde e nas cidades grandes, né, de vez em quando a pessoa gasta mais tempo no trânsito do que no próprio trabalho ou em casa. Mas eu não tenho tempo disso. Perfeito, mas nós precisamos usar agora a criatividade. Ao invés de eu ir de elevador, eu vou de escada. No fim de semana está chovendo, então deixa eu fazer na garagem da minha casa mesmo. Então nem sempre é a academia. Nós precisamos compreender qual é o objetivo. O objetivo é me sentir bem. Então eu preciso de usar a criatividade, que é a resiliência. A resiliência precisa da criatividade para existir. Então eu uso de resiliência para tomar conta disso. É esse o campo que a gente precisa utilizar e se fortalecer. Eu quero voltar um pouquinho no que você falou sobre comunicação, porque eu tenho uma agência de comunicação e marketing há 20 anos, e eu percebo o quanto a comunicação ela passou a ficar mais estreita no universo corporativo, porque antes não era só
o jeito que se falava, era o como se falava, né? A partir da implantação da comunicação não violenta, muita gente entendeu que o jeito e o como eles também são importantes, né? E ainda nós temos pessoas que falam como se elas estivessem vivendo na década de 70 dentro das empresas, com arrogância, com autoridade, e não conseguem fazer com que os seus pares, como é que eu quero dizer? Que os seus pares vistam a sua camisa, imagina os seus líderes. E isso acontece muito no universo corporativo, a gente precisa prestar muita atenção, porque nós não somos amigos de quem trabalha com a gente, mas a gente pode se tornar amigo, a gente pode ter uma palavra de escuta, isso já aconteceu várias vezes comigo, do meu time, de alguém do meu time chegar precisando conversar, ou eu percebo que aquela carinha não está tão bem naquele dia, antes de fazer a one-on-one, antes de dar uma devolutiva, eu pergunto para a pessoa, porque aquela informação que a pessoa vai me trazer vai mudar toda a minha percepção sobre aquele dia, sobre aquela tarefa que eu vou passar para a pessoa. Então, a interpretação, muitas vezes, ela não vem vestida de uma palavra, ela vem vestida de um gesto, de uma expressão da pessoa, de estar com o olhar vazio, né? O corpo fala. Então, nós, como líderes, precisamos estar atento ao que está acontecendo do outro lado, porque se a gente não prestar atenção nisso, a vida passa, continua nessa roda que não para de girar e as pessoas vão se desconectando de si. Bom. E você trouxe a questão dentro do autoconhecimento, de fazer o teste, da saúde em si, que não é só academia, e eu vou um pouco mais além. Eu gosto muito de pessoas que têm hobby. Eu me relaciono muito com pessoas que têm hobby. Eu sempre fui uma criança com hobby, desde coleção de selo, moeda, tampinha, latinha, coleção de roupa de boneca. Eu comecei a estudar piano muito cedo, desde os meus 6 anos, o que me trouxe essa segunda possibilidade na vida, que quando eu tinha 16 anos e me formei em música, foi a minha primeira oportunidade de trabalho, porque o meu hobby passou a ser o meu trabalho. Sim. E a gente vê acontecendo muito isso, né, no mercado de trabalho. A pessoa é mandada embora, aquele hobby dela passa a ser a primeira oportunidade. Então, pessoas que não têm hobby, não têm essa oportunidade, que pode acontecer na vida, e são pessoas mais estressadas, invejosas, futriqueiras, porque elas, né? E eu percebo muito isso quando eu entrevisto pessoas para vir para o meu time. A primeira coisa que eu pergunto: você tem um hobby? Como é que é para você chegar no final do dia e viver o seu hobby? É fantástico, é onde eu jogo meus bichos, né? Onde eu limpo as minhas energias. Mas quem não tem, fala: eu não tenho porque eu não gosto, eu prefiro ficar no Instagram zapeando e stalkeando a vida dos outros. Esse tipo de pessoa não vai viver em harmonia com o meu time, que tem hobbies, que gosta de fazer uma caminhada no final de semana, gosta de viajar. Então, como é que você vê isso também, para trazer o hobby para a saúde? Cláudia, ponto essencial, magnífico, né? Primeiro que nós estamos falando, vou até começar um pouquinho de trás para frente, a rede social, né? Rede social é importante, é legal, é conexão, tem todo um nome, né? O nome falar, conexão. Nossa, eu não via fulano há tanto tempo, consegui achar, que ótimo. A grande pergunta dentro da saúde mental, hoje, isso que quem está falando não é Diógenes, quem está falando é a psicologia, é a psiquiatria, tá? O que fala? Hoje nós temos muitas pessoas que, um dos grandes pontos, eu trabalho com adolescentes também, mas não é algo só de adolescente, de adultos, a comparação. As redes sociais, as pessoas ficam tão viciadas naquilo que, primeiro, começa o comparativo. A vida do outro, aquele outro. A Cláudia, olha a Cláudia aqui, olha a Cláudia nos Estados Unidos, olha a Cláudia não sei o quê. E ela vai ficando amargurada, porque eu não tenho, porque eu isso, eu aquilo. A vida é do outro. De novo, vamos lá no Santo Agostinho, né?
Felicidade é perseguir tudo aquilo que já tenho. Então eu não quero que a Cláudia tenha. Eu já tenho aqui, eu estou aqui em Uberaba. Que bom que ela está nos Estados Unidos. Oba! Um dia também eu vou lá, que ótimo, tá tudo bem. Mas eu preciso viver o meu hoje, viver o meu agora. Aí entra o hobby, né? Que é viver o agora. Eu também fui uma criança com muitas oportunidades diante até de muitas situações. Eu venho aí de uma favela, de mãe doméstica, pai motorista, eles não tinham nos deram o melhor que eles podiam, né? Mas foi uma vida ali também com diversos desafios. Mas ali tinha um hobby desde a brincadeirinha mesmo com o que nós tínhamos, mas aí vamos falando de outras situações. Olha só como que a vida, você falou uma coisa muito importante, e a gente quando a gente vai fazer um trabalho da ciência da felicidade, as pessoas vão encontrando aquilo que elas têm de melhor. E é aí mesmo, é nessa história de vida, é nesse hobby que fala assim, olha onde está a sua luz. Né? De vez em quando você está indo para caminhos muito errados, você está adoecendo porque você está indo num caminho que não é favorável. E aí fica uma outra dica, gente. Assistam o filme Up. O filme Up nos ajuda a entender. E o outro filme também, o filme Soul, da Disney, tá? Ali você entendeu que o Joey estava querendo uma coisa, e depois ele entendeu, rapaz, não é isto. O meu melhor não é aqui. O meu impacto com a vida das pessoas não é aqui. Impacto da vida com as pessoas, gente. O nosso hobby é impacto na vida das outras pessoas. Resumindo, Diógenes, então, com 15 anos, começa a capoeira. Tá bom, vamos fazer capoeira. Hobby. Diógenes mudou, os pais não sei o que, separaram, Diógenes vem para Uberaba. Diógenes volta para capoeira 7 anos depois. Tá bom. Primeira oportunidade para dar aula, como foi? Diógenes dando aula de capoeira. Mas o Diógenes não era professor de maravilha! O Diógenes ainda era uma corda. Por que Diógenes foi? Presta atenção, gente, na habilidade de novo. Teste via Carter, tá? Por quê? Porque o Diógenes era aquele cuidador. O Diógenes era lá na capoeira, como aluno, ele que cuidava dos outros, ele que ficava mais em alerta. Porque o Diógenes sempre gostou de criança. Então o Diógenes sempre ficava em alerta com tudo isso. O Diógenes era mais medroso. E o professor, quando foi para uma escolinha para dar aula de capoeira, o Diógenes falou, o Diógenes tem esse perfil. Eu falei, professor, mas eu não sei dar aula de capoeira. Ele, você vai conseguir, qualquer coisa eu te ajudo. Então, as oportunidades. Gente, outra coisa, oportunidade. Vai com medo mesmo. A maioria das oportunidades que eu tive na minha vida, eu não sabia fazer na primeira instância, tá bom? O que eu tive é coragem, garra, grit, tá? Já disse também a psicologia positiva com Angela Duckworth. Grit, garra, vai lá, pega e depois você vai melhorando, vai no processo. Então a capoeira me levou, tudo bem, mas isso leva para outros campos, porque aí fui chegando a outros caminhos. E o meu hobby, aí um outro hobby que vem do campo religioso, era que eu gostava de fazer palestras, pregações. Então eu vou fazer pregação. Falava do amor de Deus, falava de um monte de coisa lá nos retiros. Aí, uma pessoa que era lá do retiro, trabalhava numa empresa, falou de, você poderia fazer uma palestra para nós? E eu nunca tinha feito palestra corporativa. Eu falei, rapaz, como que eu vou fazer isso? Eu falei, é mesmo? Mas Deus fala sobre isso, relacionamento é pessoal, No caso aqui, não foi um sacrilégio, eu tirei o nome de Deus, porque na empresa não entrava isso, e eu levei todo o conteúdo de relacionamento pessoal. Minha primeira palestra corporativa. Depois disso, não parei. Me tornei palestrante, fazendo o que eu gosto. Educação dentro, porque eu entendo que o campo corporativo é a educação. Então, tudo que eu faço hoje vem dos meus hobbies. E aí, o que acontece? A minha saúde, como que eu me melhoro na minha palestra, como que eu me melhoro em todas as atividades que eu faço? Porque eu gosto de estar bem, com saúde mental, equilíbrio, para ler um livro, para estar bem durante 8 horas. Eu preciso ficar 8 horas em pé numa sala de treinamento, como que for. O que eu faço, então? Qual que é o meu hobby? Correr. Correr montanha. Então, não gosto de correr pista. Pista é só para treinar. Gosto de correr montanha. E correr montanha por quê? Porque eu gosto da minha conexão com a natureza. Eu gosto de estar respirando ar diferentes. Eu gosto de agradecer. A Cláudia falou no início, né, Cláudia? Você falou sobre a gratidão. A gratidão, para mim, é um exercício diário. Então, eu gosto de agradecer. Quando eu estou no meio da montanha, eu vou abrir o braço mesmo, porque eu entro em flow. O que é flow, gente? Fluxo total. Eu tenho uma conexão total comigo, uma conexão total com algo maior do que eu, bem a espiritualidade, e isso me dá mais energia para chegar e entregar para os meus clientes.
é isso a minha vida. O meu hobby, ele me ajuda a estar melhor comigo mesmo. Quando estou melhor comigo mesmo, quando eu entendo as minhas potências, eu entendo, minhas potências não estão ocultas. Eu vou entregá-las a favor das outras pessoas. E aí, a vida começa a andar. E aí a gente volta ao que a gente falou lá no começo, que quando a gente se autoconhece, a gente quebra, né, rompe com as crenças limitantes e se empodera, porque a gente sabe o que a gente é capaz de fazer, né? E quando você fala sobre as nossas potências, eu trabalho isso muito nas mentorias de negócios, que é aquela tabelinha SWOT, né, sobre as fraquezas versus as potências, né? Porque muita gente vai empreender. Eu quero abrir um negócio, eu vou abrir uma franquia. Ótimo. O que é que você sabe sobre essa franquia e o que as suas potências, elas vão te ajudar a trabalhar melhor nessa franquia? Nunca pensei nisso, Cláudia. Então, a gente precisa começar a pensar, porque numa hora dessas, as fraquezas, elas podem ser maiores. Aí a gente precisa equilibrar isso, né? No seu capítulo você fala muito, né, sobre como a felicidade ela fortalece a mente, e uma mente saudável ela amplia a capacidade de viver, né? Como é que é isso? Você dá exercícios para a pessoa, você traz o conteúdo, você fala na palestra, como é que funciona isso? Já estou indo aí para 7 anos estudando essa ciência da felicidade, né? Enquanto ciência mesmo. Ela não entrou na minha vida enquanto ciência, ela entrou talvez até nesse campo da autoajuda ou de uma frase que for, mas ela entrou em algumas palestras que eu assistia e também em alguns treinamentos que eu fiz de desenvolvimento pessoal. E aí, tanto treinamentos nacionais, como alguns internacionais, aplicados até em São Paulo, né? Fui muito a São Paulo para isso, e essas imersões, elas sempre estavam falando ali da psicologia positiva, da ciência da felicidade, apresentando alguns frameworks, modelo PERMA, Inspire, aí tudo bem. Ficou nesse campo inicial, e eu fui compreendendo que aquilo era muito relevante. Por quê? Em 2 desses treinamentos, me pediram para fazer algo que me impactou muito mesmo. E minha vida, assim, virou de cabeça para baixo. Nossa, eu tenho que até tomar cuidado para não chorar aqui, mas foi que nos 2 treinamentos eu precisava escrever a minha carta de gratidão. Quando eu escrevi minha carta de gratidão e fazer memórias, história de vida, história de pessoas, e aí histórias de situações que não foram boas, mas que eu precisava encontrar a gratidão por aquilo, por aquele momento, por aquelas pessoas, por aqueles desafios, gratidão também por aquilo, tudo que foi bom e talvez eu não estava observando, não estava conseguindo levar, né, isso até a outra pessoa. Então isso foi muito impactante, a ponto de encontrar com algumas dessas pessoas e agradecer verbalmente, de verdade e tal. Então, a carta de gratidão, para mim, foi um dos exercícios que fez assim, colocou o Diógenes, chacoalhou tudo e falou assim, filho, vamos dar uma olhada para alguma coisa que dá certo, né? Bem, aí eu fui buscar aprofundar na ciência da felicidade. Então, fui buscar estudos, entrei em universidades, me inscrevi em outras, me inscrevi em outros cursos, veio a pandemia, aí, realmente, ali que começou a entrar esse grande problema. Porque com a pandemia eu comecei a ficar muito doente mentalmente. E nesse escritório aqui era o campo onde eu ficava sozinho chorando, porque eu não queria chorar à frente do meu filho e minha esposa. Então a ansiedade me gerou diversos problemas, né, na pele, a ansiedade começou a trazer diversas outras situações. E aí apareceu um curso, né, uma live, eu participei dessa live, aí o cara da live, né, que é o Marcelo Gatto, um cara que fala muito felicidade também, aí ele indicou o teste via carta, eu fui no teste via, ele indicou a Universidade de Berkeley, então eu comecei fazendo, aí ele foi indicando outro, e aí que eu fui ampliando. E aí a minha rede começou a me trazer essas oportunidades. Aí a Universidade da Pensilvânia, né, ali com Martin Seligman, com Angela Duckworth, todos esses livros aqui que eu leio, são essas pessoas que estavam dando curso gratuito dentro do curso, e eu fui fazendo. E aí lá eu precisava entregar um TCC, né, um exercício. Diário de gratidão, método PERMA ou Mindfulness. E o que eu menos fazia, por mais que eu já tinha um conhecimento prévio, era o Mindfulness, né, de mentalizar, de dar atenção plena. E eu falei, olha, para o que eu estou passando, né, eu preciso fazer
é esse aqui. E foi nesse entendimento que eu fui fazer e fui ampliando os meus conhecimentos. Então, meu TCC foi do Mindfulness, e isso que me ajudou a compreender. Isso fez uma virada também na pandemia, então aquilo que eu não conseguia transformar, não tinha como mesmo, né, porque era algo externo à minha pessoa, a filosofia estoica já nos fala sobre isso, mas aquilo que eu conseguia, aí eu comecei a ampliar. Tanto que foi nessa virada que eu transformei 70% das minhas palestras e treinamentos para o online. Então, não foi aí que eu criei um ambiente, não criei ambiente porque eu não tinha condição de investir, mas os meus clientes, porque uma outra coisa, Cláudia, onde eu chego, né, no que eu passo, é porque eu fazia teatro, né? Eu fiz 25 anos de teatro. Então, fui diretor de teatro, fui ator e tudo mais. Dentro desse campo, os meus clientes não estavam fazendo mais palestras presencial. E aí eles falaram, e agora? Nós não vamos realizar nossas atividades? Aí eu falei, vamos fazer palestras online. Porque eu dominava essa questão de fazer palestra, meio TV, meio cinema. E eu falei, olha, vamos entregar. Um monte de palestrante não conseguiu, demorou a entrar. E eu já comecei. Foi isso que me ajudou a passar por isso tudo. Mas aí, Diógenes, tá bom, legal palestra, um monte de gente fez isso, mas eu não tinha esse conhecimento. Quem me ajudou foram os exercícios da psicologia positiva, a ciência da felicidade, a compreender tudo isso na realidade. Então, os meus talentos, os meus hobbies, me fizeram ser quem eu sou hoje. E é muito legal você trazer dessa maneira, porque a Carta da Gratidão também mudou a minha vida. Olha como isso é importante. Percebam o que nós estamos trazendo aqui, porque isso é muito poderoso. Na pandemia, eu estava escrevendo um livro coletivo também, o qual eu estava fazendo mentoria de escrita com as pessoas, na maioria eram médicos e terapeutas, e eu fiz a Carta da Gratidão, chorei muito, porque mexe muito, né, com as nossas origens, com os nossos desejos. A partir daí, eu idealizei um livro sobre gratidão, mas não como um diário da gratidão, o qual a gente encontra muito na internet. Eu me aprofundei mesmo, porque eu percebi que ninguém falava da comunicação interna que a gente tem com a gente. Porque ela pode ser muito dura se a gente não tiver gratidão pelas coisas que a gente já tem. E aí eu comecei a escrever, coloquei inclusive a Carta da Gratidão no livro, quando eu percebi, não era um livro só, eram 3 livros e eu criei a trilogia da frequência da gratidão, apoiada na filosofia da mudança de 21 dias. Então, são 3 livros, cada um com 7 dias, né, com 7 pensamentos diferentes, com 7 exercícios diferentes, com comunicação não violenta, com meditações, com mindfulness, com Carta da Gratidão, porque tudo isso é muito importante. Então, para quem está nos ouvindo agora e não fez a sua Carta da Gratidão ainda, é uma virada de chave, assim, do 0 a 100 em 5 minutos, porque a hora que a gente lê aquilo, a gente desperta o nosso melhor, não é mesmo? Totalmente, totalmente. E a Carta de Gratidão, ela vai abrindo campos, e para as pessoas mais céticas, então, olha, se você é cético, fique tranquilo, eu adoro céticos, tá? Por que disso? Justamente porque são pessoas que elas vão buscar a veracidade disto, né? Então, se você gosta da Harvard Business Review, entra lá, compra o livro de inteligência emocional dessa coleção, que você vai ver que o primeiro case de um livrinho chamado Felicidade, o primeiro case é de uma pessoa viva nos Estados Unidos, que a vida também mudou por conta da Carta de Gratidão, inclusive ela estava adoentada. Diversos CEOs, um dia eu fui fazer uma palestra em uma multinacional, sobre a ciência da felicidade, aí eu falando sobre essa ciência da felicidade, e eu explicando e falando dos livros, aí eu levantei uns 2 livros que eu tinha levado como referência. O CEO chegou no final, agradeceu, ele chegou e falou assim, Diógenes, eu posso ficar com esses livros? Aí eu, assim, eram meus, né? Ele falou assim, não, eu vou te dar outro. Pode dar no RH, que o RH já vai te dar outro. Porque, Diógenes, eu não posso perder essa oportunidade. Eu preciso doar esses livros aqui agora para os meus colaboradores aqui agora.
E aí ele falou, você tem mais? Eu falei, tem mais uns 3, eu tinha 5 livros no total. Ele pegou 5 livros de títulos diferentes, mas o que ele falou exatamente, ele falou, pessoal, esse é meu livro de cabeceira, O Jeito Rápido de Ser Feliz. Aí ele falou, o CEO da empresa, ele falou, vocês não sabem o que eu leio, eu estou lendo esse livro. Então eu quero que vocês leiam, porque isso impactou na minha vida, eu quero que impacte na vida de vocês também. Distribuir os livros ali, foi ótima essa experiência, foi ótima. Então, percebam que pessoas estão fazendo isso. Hoje, gente, megas empresas transnacionais estão com a ciência da felicidade implantadas dentro delas, né? E o Diário da Gratidão é um exercício mesmo. Ele não cai no dia a dia, ele precisa ser entendido dessa forma. Não só ele, né? Mas quando a gente vai estudar ali o método PERMA, porque aí o Diário de Gratidão, né, está dentro ali também um exercício dentro do PERMA ou do SPIRE, que é criado pelo Tobin Shahar, e vocês vão perceber que, hora eu faço isso, mas hora eu começo também a ter gratidão por uma situação que aconteceu na minha vida. E isso ajuda na nossa imunidade. Isso quem está dizendo, de novo, não é o Diógenes. Isso quem está trazendo é a ciência. A neurociência já identificou com referências. O Diário da Gratidão, ele ajuda na nossa imunidade. Nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de bem-estar. Perceba que não quer dizer que você não vai gripar algum dia. Quer dizer que você vai ter mais resistência para viver aquilo que acontece com você. Um adendo. Depois, se vocês, em algum outro momento, entram nas minhas redes sociais. Nas 2 situações minhas de doença, câncer, eu ampliei o meu diário de gratidão, porque eu já fazia, eu ampliei meu diário de gratidão. Isso ajuda muito na nossa vida a compreender o sentido da vida. Você teve condições de refazer a sua rota, né? Mexer na sua bússola interna para que você pudesse entender esse processo, né? Isso é fantástico que você trouxe. E voltando agora um pouquinho para o universo corporativo, tem muita empresa, Diógenes, que fala de felicidade, mas não implanta, não cuida da saúde mental, cuida mais da aparência e não do bem-estar dos profissionais, né? O que é que você propõe nesse caso? Vamos lá. Venho fazendo, né, esses 7 anos aí, estudando muito essa questão de ciência e felicidade. Ciência e felicidade, pessoal, nós estamos falando do bem-estar, né, desse bem-estar integral. Como que o ser humano está. Então, a Cláudia tem uma empresa de comunicação. Nós sabemos que muitos dos problemas de saúde mental dentro da empresa é por conta dessa comunicação mal resolvida, ou até ausência de comunicação. É importante acender essa alerta. O colaborador não sabe o que está acontecendo, o colaborador fica escutando a rádio peão que existe. Então, alguém me disse que disse. Por quê? Porque a gestão não é clara, a gestão não abre, a gestão não conversa, a gestão não pede opinião, segurança psicológica. Então, vamos lá. Para empresas, como a gente faz isso na prática? Gente, primeira coisa, comunicação, olhar nos olhos, reunir todo mundo, sabe? Ser autêntico com o que está acontecendo. Fala do mercado, escuta as pessoas, a escuta ela é muito importante. Então, o que acontece na área tal, o que acontece no setor tal, e não é só escutar. Ontem mesmo, numa palestra, eu falei isso. Precisamos escutar, anotar, colocar num plano para providências e dar o retorno para a pessoa que opinou. Por quê? Quando eu opino algo, é porque eu gostaria que isso fosse devolvido, mesmo que fosse uma negativa, mesmo que agora não é o momento, mesmo que, explicar o porquê. A Cláudia, né, você falou muito também sobre o quê, as empresas estão preocupando como, o quê. Tem que explicar o porquê, por que isso aqui agora não é favorável, assim. Mas você me deu uma devolutiva, então eu senti que eu fui ouvido dentro dessa empresa. O que acontece com isso dentro dessa escuta? Cria pertencimento. Então, eu pertenço a essa empresa, porque eu fui escutado, essa pessoa me deu liberdade. E não, essa é a segunda necessidade psicológica humana. Primeira necessidade psicológica, ser amado. Segunda necessidade psicológica, ser escutado. Se a gente for analisar a pirâmide de Maslow, também nós vamos compreender. Na segunda para o terceiro item, a pessoa quer ser escutada, que é a estima. Então, eu quero ser escutado. Perceba que em todas as ordens, para o lado administrativo, psicologia, que for, a pessoa quer receber essa comunicação e ela ser compreendida como um ser humano íntegro dentro desse local. Então, empresas, escuta. A escuta eu acho muito importante.
Quem vai ler NR01, implantação de NR01 com a 45.000, a ISO, né, 45.003, vai entender. Lá está falando o quê? Assédio. O que é um assédio? Uma má comunicação, uma comunicação turva, errada, que vem dos preconceitos, da falta de conhecimento de si, ou dessa visão que acredita que podemos desmerecer a outra pessoa, ou usufruir, né, dessa pessoa. Não. Comunicação. Uma comunicação clara, uma comunicação direta, uma comunicação livre, ausência de preconceitos de todas as outras situações. Uma comunicação focada no trabalho, respeitosa. Comunicação traz felicidade no ambiente de trabalho. Pronto. É exatamente isso, e eu gosto muito da comunicação, por isso que eu me tornei especialista, e antes de conversar com alguém, eu sempre traço aqueles 5W2H, né? Eu quero me apropriar de todo aquele assunto para poder conversar com a pessoa. O que eu vou falar, para quem eu vou falar, por que eu vou falar, como eu vou falar, qual é o assunto que eu vou falar, porque é extremamente importante eu conhecer o assunto e conhecer a pessoa, porque aí a devolutiva fica mais fácil. Então, a comunicação, ela é a base de tudo que nós vivemos no mundo. Tudo que nós vivemos no momento atual, seja a comunicação pela internet, pela televisão, pelas mídias sociais, no dia a dia, a comunicação falada, a comunicação escrita, a comunicação cantada, tudo vem da base da linguagem e da comunicação, e a gente precisa se apropriar disso para que a gente possa, não digo se tornar especialista, mas se comunicar com clareza, não é mesmo? E essa clareza, nós vamos... Toda essa comunicação, quando eu faço uma escuta, né? Então, por onde começa? Pela escuta. Vamos escutar os colaboradores? Porque, assim, tem um monte de empresa na NR01 aí, querendo já implantar um monte de coisa. Pronto. Acho que ela está errada, ela está com medo também do governo, tudo bem, mas tá, vamos pensar que ela está certa. Mas por onde começa, Jorge? Pela escuta. Vamos escutar os colaboradores. NR01 não começa no SESMIT, não começa não começa só no SESMIT ou só na alta liderança, não. É da alta liderança, vai cascateando, beleza, mas tem que escutar todo mundo. Vamos pôr todo mundo aqui. Por quê? Felicidade, muitas vezes, claro, a felicidade, ela é um construto, eu construo. Então não é algo do supermercado, não é aqui esse livro que eu peguei e a felicidade está aqui, não é de prateleira, pessoal. É uma construção. E cada um tem um entendimento de si. Então a Cláudia tem um entendimento do que é felicidade para ela, eu tenho outro entendimento, e ali nós vamos falar desses entendimentos. Exemplo, pessoal, uma mãe grávida no ambiente de trabalho, a felicidade para ela talvez é ter maior flexibilidade de horário do que uma academia. Raciocina, ela não tem tempo de fazer academia. E aí as empresas estão comprando o plano de academia para todo mundo. Não é assim. Tá bem? A felicidade para um pai ou uma mãe atípica, que tem um filho autista, ou que tem uma situação de TDAH, algo assim, a flexibilidade, talvez, de entrar mais tarde no trabalho, e ninguém está falando que ele não vai trabalhar e não vai entregar, e a ciência da felicidade, nós temos dados científicos, dados de empresas operacionais que conseguem mensurar isso, gente. Estou falando de mensuração, viu, gestor? Falando de mensuração, nós estamos falando de produtividade. Os dados, esta pessoa que foi escutada e ela foi entendida, ela entrega muito mais. Por quê? Porque o propósito dela está focado nisso. O que é a felicidade para ela? Olha, na terça-feira eu posso chegar 9 horas da manhã, porque às 8 eu tenho consulta no psicólogo do meu filho. Então, tem setores que não vão conseguir fazer isso, Cláudio. Não estou falando aqui no geral, mas muitos setores não fazem porque o líder não é humanizado. Aí o problema é da liderança. A liderança faz isso de pirraça. A liderança ainda está com um planejamento e não consegue fazer um redesenho do trabalho. Esse colaborador não falou que quer faltar. Ele falou que quer estar com o filho dele, vivenciar tudo isso da melhor forma possível, porque ele nem tem uma rede de apoio, e ele quer voltar para o trabalho e entregar o melhor dele, porque ele sabe que no final do dia, mesmo cansado, ele está realizado. Realização é felicidade.
Isso. O poder da escuta, né, e a interpretação de quem está escutando é extremamente importante nesse momento, né? Diógenes, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, Bárbara, que desse bate-papo fantástico que você trouxe para a gente com tanta propriedade, com tanta leveza. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para esse líder que ainda não é humanizado e que pode entender como que ele pode transformar não só a vida dele, mas como a vida daquelas pessoas que trabalham com ele no dia a dia. Vamos lá. Para esse líder, eu quero que ele pense muito na sua vida. Comece por ele, tá? O autoconhecimento vai começar por nós. Eu quero que essa pessoa ela busque compreender no projeto de vida para onde, até onde, para onde ela está indo. Então, pergunta: para onde eu quero chegar? Eu quero ter a ascensão da minha vida, eu quero ter a melhoria da minha casa, eu quero viajar. Então, pense nos seus sonhos, nos seus objetivos. Você pensou? Agora pense numa situação. O que você não gostaria que fizesse com você? Acho que o líder tem que pensar isso. Líder, eu não faço para o próximo aquilo que eu não desejo que faça comigo. Mas é porque eu vou gritar que é desse jeito. Você gostaria que gritasse com você? Não, isso me incomoda. Então não faça isso para o próximo. Mas é porque eu não vou dar oportunidade para essa pessoa. Você gostaria que não desse oportunidade para você? Não. Então, dê oportunidade. Mas eu não posso dar oportunidade por ela não tem a competência. Então seja o líder educador. Se torne o líder que educa. Perceba, nós, líder, o nosso campo é servir. Servir não quer dizer que não vai cobrar, que não vai dar feedback, que não vai buscar meta. Servir quer dizer que você vai apoiar para que tudo aconteça da melhor forma possível, mas não a todo custo. Da melhor forma possível, mas não a todo custo. Não a uma pessoa acidentada, não uma pessoa afastada por saúde mental, não uma pessoa sendo demitida levianamente porque ela errou, porque ela não teve oportunidade, porque você não deu feedback. Então, se olhe, acabe com as suas sombras e reconheça a sua luz e realmente faça a sua corporação trabalhar cada dia mais feliz. Muito bom que você trouxe uma reflexão muito interessante, muito importante, porque a gente incide naquele ditado popular, né? Ou a pessoa aprende pelo amor ou pela dor. Eu não aprendo pela dor, eu não aprendo na gritaria, eu travo. E eu aprendo no estímulo, eu aprendo no amor. E comigo, muitas outras pessoas também, né? Então, não faça para o outro o que você não quer para você. Eu acho que tudo começa exatamente aí, né? E, Cláudia, um outro ditado muito importante que acho que um líder precisa compreender. Quando eu falei lá no início, para que ele possa entender aonde ele quer chegar, os seus objetivos, eu faço uma pergunta para ele refletir aqui agora, uma pergunta filosófica. Você está todo dia indo bem para casa? Você está todo dia com a sua saúde, ou você está com dor de cabeça, dor no estômago, você está te dando ansiedade, você está com manchas na pele, você está acima do peso, não conseguindo ter uma boa flexibilidade, você está irritado em casa, não tendo um relacionamento bom com seus filhos, com a sua família. Isso está acontecendo, meu amigo? Então é porque tudo isso que você está acreditando que é o caminho correto, é o caminho contrário. Comece a levar mais felicidade para a vida dos outros, porque isso volta para você, cara, em abundância. Uau, que reflexão que você trouxe aqui, né? Que conversa fantástica que a gente teve hoje, né? Eu acho que é o nosso papel, né, Diógenes, é levar para as pessoas, é compartilhar não só conhecimento, mas também a vulnerabilidade, os aprendizados, as escolhas que mostram que liderança é, acima de tudo, uma responsabilidade humana, né? Totalmente. Então, que essa nossa conversa aqui inspire quem está nos ouvindo a repensar suas atitudes, suas relações no trabalho, principalmente o tipo de ambiente que você está ajudando a construir, porque é importante. E o Diógenes trouxe isso de uma forma brilhante hoje, com muita maestria. Diógenes, muito obrigada pela sua presença, pela sua generosidade, pelo seu olhar e por trazer principalmente esse olhar humano e ao mesmo tempo tão técnico sobre o tema.
Cláudia, eu que agradeço mesmo a oportunidade, espero que isso, né, estejam com mais e mais pessoas e que elas também, né, possam futuramente aí já comprar o livro, que tem muitos outros cases importantes também, né, com outros autores também. Agradeço muito e nos encontramos em breve. Estou à disposição. Com certeza, isso vai ser maravilhoso. E para você que nos acompanhou até aqui, compartilha esse episódio com outras pessoas, com outros profissionais, com o RH, com os líderes, com as pessoas que trabalham com você e que acreditam que trabalho também pode ser um espaço de crescimento, dignidade e bem-estar. Eu sou Cláudia Cardillo e esse foi mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Até o próximo! Muito mais.